depressivo por um mês. Na segunda-feira eu fico depressivo dentro da depressão. Não faz sentido. Eu tô depressivo aquele mês. O que eu quero dizer é que se a chave de enunciação é essa, então alguém vai ter que me explicar os momentos em que você entra dentro da loucura e sai da loucura a todo momento no filme. Salve pessoal, esse é o canal Conexões, estamos aqui nos estúdios do canal, um lugar muito elaborado, também conhecido como minha casa, também conhecido meu tapete, onde eu sento e aqui tem a tela onde eu assisto o filme. Hoje a gente vai voltar a falar do Coringa, mas menos até falando exatamente, por assim dizer, de elementos do filme, mas mais sobre questões de interpretação do filme que apareceram por aí. Coringa, na verdade, é apenas um recurso para eu falar de outra coisa. Das interpretações que apareceram, e que muito me chocaram, na verdade, eu li uma coisa revelado. Coringa, ele tem essa interpretação. O autor teria dito isso. O autor, eu quero dizer, o diretor. Depois fala, revelado, o diretor de fotografia falou aquilo. É preciso pensar uma coisa aqui. Na década de 60, mais ou menos, por diversos motivos, o Roland Barthes ele vai fazer um texto chamado A Morte do Autor. A ideia de autoria, e eu estou tentando jogar aqui no cinema também tem essa questão da autoria, principalmente pela questão do diretor. A ideia de autoria, ela nunca foi pensada na história da maneira como nós pensamos hoje. Na Antiguidade, na Idade Média, a autoria não tinha sua centralidade. É com o advento do Renascimento, e a questão do individualismo, da formação de um certo tipo de sujeito, é que você vai ter a ideia de autoria. Acreditar que o autor é a pessoa que vai enunciar a verdade de um texto, ou o diretor a verdade de um filme, de alguma maneira é acreditar nessa lógica de verdade e que o que ele fez está lá. O problema central é que muitas vezes, e acho que todo mundo pode me acompanhar nessa, um autor pode ter tido toda a vontade do mundo de escrever uma coisa ou de filmar uma coisa, mas não saiu do jeito que ele pensou. Tem um filme brasileiro, por exemplo, de muito sucesso. É fascista do começo ao fim. O diretor muitas vezes falou assim, eu fiz um filme contra o autoritarismo, contra o fascismo. Pode até ter sido, eu nem vou falar que é o Padilha, não vou falar que é o Tropa de Elite. Mas o filme, em elementos internos, é fascista. Porque algumas coisas escapam ao controle. Então, às vezes a gente pode ter tido uma intenção de fazer uma coisa, mas o resultado objetivo ter sido outra. E não é apenas no requisito intenção, pode acontecer em outros níveis também. O Joyce falava, um grande escritor, falava que às vezes os grandes autores, eles acertam mesmo quando eles estão errando, ou quando eles nem pensam sobre o assunto. Porque a arte, ela tem a ver com sensibilidade. E às vezes eu coloco uma coisa em cena, ou no meu texto, que eu não pensei exatamente de maneira racional, elaborada e discursivamente, mas que eu senti no mundo, e aquilo transparece na minha obra. Qual é essa questão da morte do autor, então? É um pouco infantil você acreditar que a última e a derradeira e a final chave de enunciação de um filme é aquela que o próprio diretor fala. Porque é possível que alguns intérpretes possam disputar essa interpretação e fazer uma interpretação que seja mais condizente com a própria obra do autor do que aquele mesmo bolou. Mas por que eu estou colocando aqui isso? Porque tem uma interpretação que surgiu, que é de que tudo no filme Coringa poderia ser pensado segundo a lógica de alguém que não está controlando mentalmente suas imagens, e tudo então seria, de alguma maneira, por assim dizer, um episódio de loucura sem fim. E que então a linguagem se perde várias vezes, porque tudo ali não é o real. É tudo enunciação interna do tal do Arthur Fleck. Eu vejo um problema nisso. Claro que a gente vai disputar algumas cenas, mas eu quero que vocês pensem na seguinte ideia. No começo do filme, ele acaba vendo uma cena em que o tal do comediante, que ele tem como um pai adotivo, ele acaba até abraçando o Arthur, como se o Arthur participasse do programa. E a gente percebe logo depois que o Arthur estava assistindo a televisão e que então ele exatamente não aconteceu aquilo naquela temporalidade em que ele está assistindo a televisão com a mãe, mas que teria acontecido na mente do Arthur aquilo. Se a gente pegar essa chave, que tudo por exemplo, assim, uma grande viagem do Arthur, a gente tem que começar a admitir uma viagem da viagem. Quer dizer, ele tem lá a enunciação que está tudo mais ou menos pensando em termos assim mais soltos,
E aquilo é uma viagem dentro da viagem. E aí alguém vai ter que me explicar isso, porque eu não consigo entender. Por exemplo, alguém fica bêbado. Eu nunca fiquei, mas vou dar um exemplo. Alguém fica bêbado. Será que eu fico bêbado da meia-noite às 6? Quando chega às 4 eu tenho a bebedeira dentro da bebedeira e eu fico louco dentro da minha própria loucura de bêbado? Será que é assim que opera? Eu desconfio que não. Exemplo 2. Eu fico depressivo, estou depressivo, uma questão... Também tem uma questão de sanidade mental. Eu fico depressivo por um mês. Na segunda-feira eu fico depressivo dentro da depressão. Não faz sentido. Eu estou depressivo aquele mês. O que eu quero dizer é que se a chave de enunciação é essa, então alguém vai ter que me explicar os momentos em que você entra dentro da loucura e sai da loucura a todo momento no filme. Outra coisa que eu estava querendo dizer é que um outro problema que me parece relevante é que o Foucault, mais ou menos pouco depois, acho que do nosso outro francês, ele escreve um livro que o que é um autor. Ele questiona na história da filosofia também essa figura da pessoa que enuncia os discursos. E denunciando essa figura que enuncia os discursos, ele mostra como isso é toda uma maneira de controle de como as pessoas vão pensar e interpretar as coisas. E também isso deve ser colocado em vista, porque então buscar a operação da melhor saída possível na interpretação, na vontade do autor, é perder alguma coisa de vista. Humberto Eco, ele escreveu um livro chamado Obra Aberta. Todo mundo leu, um livro fantástico. Ele abria a possibilidade de interpretação para todo mundo. O curioso daí, historicamente, é o seguinte. Ele depois, na década de 80, escreveu um best-seller, que foi O Nome da Rosa. Livro dificílimo, mas que virou best-seller, todo mundo queria ler e tal, depois teve filme e tudo. E ele é um medievalista, a questão da rosa é importantíssima na Idade Média, a questão da representação, é muito bom a questão do Humberto Eco. E as pessoas começaram a interpretar O Nome da Rosa. Ele ficou louco. E daí, algum tempo depois, ele escreve Os Limites da Interpretação. Escreve outro, Superinterpretação. Interpretação e superinterpretação. E ele coloca, olha, se é verdade que você tem o que o autor tentou fazer, a intenção do autor, se você tem a interpretação que está na mão do leitor, por outro lado tem um negócio chamado obra. E obra tem limitações. Então a obra está entre o que o autor quis fazer e o que o leitor quis ler. Ali tem algumas coisas muito precisas. Eu, por exemplo, escrevi um livro de poemas, chama Geometrias de Cosmos, o ano passado. Algumas pessoas vieram com chaves de interpretação de um poema meu. Eu posso falar, putz, eu quis fazer outra coisa, querendo controlar a interpretação do meu leitor. Mas tem algumas coisas que são da obra. Se o poema número 3 veio depois do poema número 2, eu posso até falar que na minha cabeça não tinha sido assim, tem que ler um antes do outro. Mas na enunciação da obra está assim. Isso escapa ao meu controle. Mas agora que eu falei do Humberto Eco, me interessa uma outra chave para falar do filme, que é a seguinte. A Escola de Frankfurt, e eu estou falando aqui do Adorno, do Horkheimer principalmente, na dialética do esclarecimento, colocaram que existe algo chamado indústria cultural. E o que acontece aí? Acontece que então, um filme blockbuster como Coringa jamais poderia interessar as pessoas em geral que pensam a arte ou qualquer coisa que o valha, porque ele seria um tipo de cinema que, por assim dizer, é apenas lixo cultural. Um tipo de cinema que seria da indústria, seria um cinema que não está lá para te fazer pensar, mas está lá para te alienar, para você não pensar em nada. É verdade, com os blockbusters em geral é exatamente isso que acontece. Você assiste para não conseguir pensar e para te alienar em ideias maiores. Meu problema é que se a gente ficar que todo produto de blockbuster dá sempre uma impossibilidade de pensamento, a gente vai ter um problema que é o seguinte. Então, as pessoas não podem pensar a partir de algumas obras que têm qualidade. O Coringa é esse caso. O Coringa é esse caso por quê? Porque apesar de ser um grande blockbuster, o maior blockbuster desse ano, por outro lado, ele te leva a pensar muitas coisas, e pessoas que nunca haviam percebido, por exemplo, essa questão do autor, o poder pensar, mas o que eu pensei aqui é muito louco, a pessoa enuncia. Então, é interessante, porque leva as pessoas a se moverem, né? E eu gosto muito disso, na verdade, nesse filme. A oportunidade de falar aqui da Escola de Frankfurt é porque o Humberto Eco tem um livro chamado Apocalípticos Integrados. E a lógica é justamente essa, quer dizer, talvez a gente não precise sempre olhar para a lógica de um blockbuster a partir da chave da Escola de Frankfurt. E ao mesmo tempo a gente não tem que achar que tudo que a indústria cultural faz pode ter proveito. A gente pode ficar no meio do caminho e interpretar obras a partir de outras lógicas e trazer uma certa filosofia da cultura em jogo. Esse é um recurso que eu estou utilizando
que eu já utilizei na verdade no primeiro vídeo que eu apresentei. Algumas pessoas comentaram comigo e falaram assim, poxa, mas para quem não assistiu o filme, ou para quem assistiu o filme ele tem um sentido, para quem não assistiu ele tem outro, meu primeiro vídeo aqui do canal Conexões. Na verdade estava com uma intenção. A minha intenção sabe qual era? Era fazer um negócio chamado dialética. Eu falava de dentro da linguagem do filme para falar de fora. E falava de fora para olhar dentro do filme. E pode ser que eu não tenha conseguido. Porque o autor não tenha feito a questão na obra, no que eu estava fazendo. Resultado, é justo que alguém olhe e fale, legal, você pode ter tido a vontade, mas dentro do seu vídeo isso não aconteceu. Isso eu não posso controlar. E isso é bom, porque não está nem no cara que está lá fora olhando meu vídeo e nem quando eu falo. Está no próprio vídeo. Existe uma questão de autoria que tem que ser colocada sob regime de suspeita. Mas também a interpretação está sob regime de suspeita. Porque o que está sob regime de certeza, pelo menos, é que o vídeo está gravado. Pessoal, abraço a todos e se inscrevam aqui no canal Conexões, compartilhem e vamos debater isso aí. Abração!